Uma luta que se trava dentro de você, pensamentos, emoções que te sabotam todos os dias. Conflitos que muitas vezes acontecem que você não consegue discernir, porque no final disso, você vai perceber que todas essas batalhas acontecem dentro da sua mente. Baseado nisso, eu quero dividir com você 3 estratégias bíblicas e espirituais para que você vença esse conflito, essa batalha na sua mente. Mas antes de mais nada, eu quero pedir, curta, compartilhe, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que esse vídeo alcance pelo menos 1000 pessoas. Você pode me ajudar nessa missão? Então compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir dessa mensagem, tá bom? Então eu quero dividir com você essas 3 estratégias e a gente vai dividir em 3 tópicos para que você aprenda de uma forma mais didática, tá bom? Vamos lá? Antes de falarmos das 3 estratégias, eu preciso considerar 2 coisas. A primeira delas é que todas as vezes que nós falarmos a palavra mente, você vai lembrar de palavras como alma e coração. São sinônimos, são palavras que são usadas biblicamente para também traduzir aquilo que se refere à sua mente. Então, quando você vê na Bíblia, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes que você se deparar com palavras como mente e coração, alma, elas estão falando sobre a parte interior do ser humano. Então são sinônimos. A segunda coisa é considerar que essa batalha é verdadeira, ela é real. A própria palavra vai dizer, e todos esses versículos a gente vai colocar aí na tela para facilitar, a própria Bíblia vai dizer, a carne milita contra o espírito contra a carne. Então a gente não está falando hoje, simplesmente, de uma batalha somente espiritual. Embora espiritual, eu não estou falando da sua batalha contra o seu inimigo, contra o diabo. Eu estou falando da batalha que existe dentro de você contra a sua carne, contra os seus desejos, coisas que acontecem dentro da sua mente e que você precisa vencer, tá bom? Então, considerando essas 2 coisas, vamos para a primeira estratégia. A primeira estratégia de guerra que eu quero dividir com você é: saiba o que está em jogo. Como assim? Bem, a gente vai considerar que essa batalha, essa guerra acontece por uma disputa de território. É mesmo? É uma disputa de território. Você vai ver que existem como se fossem 2 exércitos batalhando para poder dominar a sua mente. Ao mesmo tempo que nós vemos a parte espiritual, aquilo que Deus vai promovendo dentro de você, tentando dominar a sua mente, para que você então tenha a mente de Cristo e frutifique no Espírito, é o que diz em Gálatas no capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito, você vai ver que existem obras da carne. E as obras da carne são nada mais nada menos do que manifestações quando esse exército da carne, quando nessa batalha da carne, a carne vence. Então você precisa saber que o que está em jogo. E, na verdade, é uma disputa de território. Lembra que eu falei para você, todas as vezes que falarmos de mente, lembrar de coração? Olha o que a Bíblia vai dizer de todas as coisas que você deve guardar. Olha o teu território aí. De todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Isso significa, eu vou trazer um exemplo aqui para facilitar, isso significa que o nosso coração é como uma caixa d'água. Uma vez que você coloque qualquer coisa que polua essa água dentro da caixa, tudo que vai para dentro do cano, as ramificações dessa tubulação para dentro da casa, são influenciadas por aquilo que está dentro da caixa. O que ele está dizendo é que se você pode guardar alguma coisa, se você pode proteger e dominar essa coisa, isso aí é o coração. O coração, a mente, a alma. De todas as coisas que você deve guardar, se preocupe em guardar o teu coração, porque do teu coração flui as fontes de vida. Você vai perceber que sentimentos, pensamentos, uma vez que são jogados dentro dessa caixa d'água, influenciam todo o restante. Perceba o quanto a nossa parte espiritual muitas vezes é influenciada por aquilo que é emocional. Você nunca parou para pensar que quantas vezes o teu emocional dominou a tua rotina espiritual? Então, se você pode guardar alguma coisa, se você precisa se preocupar com alguma coisa, essa coisa é o coração. E baseado nisso, eu quero deixar uma frase para você lembrar, para você tornar isso mais didático para a sua vida, que um território conquistado é influenciado pelo seu conquistador. Isso é óbvio. Então, um conquistador, ele determina ao longo do tempo a cultura, a linguagem e o costume do território conquistado. Então, se você quer ter a mente de Cristo, falar como Jesus falava, influenciar como Jesus influenciava, esse território do teu coração não pode ser dominado por outra coisa a não ser o Espírito Santo de Deus. Agora, se você abre espaço nesse território para que os teus sentimentos, as tuas vontades dominem, obviamente,
as tuas vontades vão influenciar a cultura, a linguagem e os costumes. Então, um território conquistado é influenciado pelo seu conquistador. De todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Essa é a primeira estratégia de guerra. A segunda estratégia de guerra é corte os suprimentos do seu adversário. Como assim? Você vai ficar assustado por saber que quem oferece, quem fornece suprimento para aquele que luta contra você é você mesmo. Como eu disse desde o início, estamos falando de uma batalha interior. Não estamos simplesmente falando de uma batalha do diabo, do inimigo contra você. Estamos falando de algo da carne que luta contra você. E aí a gente vai lembrar, por exemplo, que existem conversas que você não pode ter, porque essas conversas simplesmente influenciam. Lembra que a gente falou sobre costumes no tópico anterior? Que o conquistador, ele influencia o território conquistado. E aí você vai lembrar, baseado nesse segundo tópico, que as más conversações, isso é bíblico, as más conversações corrompem os bons costumes. Então você não pode estar em algumas rodas de conversa, simples assim. Tem conversas que não fazem parte mais da sua vida, fuja disso. Sentimentos que você não pode ter, por exemplo, nessa altura do campeonato. Então, a ansiedade, que muitas vezes domina esse território, e vai gerar em você expectativas frustradas que vai influenciar toda a tua vida espiritual. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui. Se você quer que façamos uma série só sobre ansiedade, vídeos falando sobre ansiedade segundo a luz da Bíblia, coloca aí, escreve nos comentários assim, pastor, faz uma série só sobre ansiedade, que aí eu vou entender que é importante, esse tema é importante para a tua vida, tá bom? Mas voltando aqui, ansiedade, sentimentos, imagens, ou seja, vídeos que você não pode ver, de repente você está entendendo o que eu estou falando, que vai influenciar a tua mente. Então, irmãos, eu quero dizer para você que você não pode continuar fornecendo suprimento para o seu adversário, aquilo que peleja, milita contra você. Bem, se você for perceber o cenário de guerra que nós estamos vivendo hoje, estamos no ano de 2024, você vai lembrar que a batalha nem sempre é para matar gente com gente. Muitas vezes, essa batalha, vamos lá, hoje a gente tem, em 2024, duas frentes, né, grandes, mundiais, de guerra. Você vai ter a Rússia contra a Ucrânia, e você vai ver Israel contra o Irã, Israel contra o Líbano, contra Israel lutando contra o Hamas na faixa de Gaza, melhor dizendo. E você vai lembrar que muitas vezes os alvos são depósitos de suprimento, justamente para que o adversário ele não tenha condição de pelejar contra você. Então, você entendendo isso, você deve cortar o suprimento daquele que luta contra você, ou daquilo que luta contra você. Então, conversas, pensamentos, sentimentos, tem coisas que você tem que liberar da sua vida. A Bíblia vai falar sobre a raiz de amargura. A raiz de amargura, você está só alimentando algo, nutrindo algo em você que peleja contra você mesmo. Você não se liberta desse sentimento porque você mesmo o alimenta. Muitas vezes você vai perceber pessoas que alimentam sentimentos para poder auto-justificar as suas frustrações. Então você não precisa da autocomiseração, palavra difícil, né? Mas você não precisa ser digno de pena, que as pessoas reconheçam que você tem um sentimento que te machuca. Se liberte disso e passe a viver uma vida com uma mente dominada pelo Espírito Santo de Deus. Mas para isso, pare de alimentar aquilo ou aquele que luta contra você. Essa é a segunda estratégia. E terceiro e último, bem, você vence quando Deus assume o comando. Glória a Deus por isso. Você vence quando Deus assume o comando. Você vai lembrar que sem Ele, nada você pode fazer. Isso é Bíblia. Mas a Bíblia também vai dizer que nele eu posso todas as coisas. Então o poder vem sobre a sua vida quando você abre espaço para que o Espírito Santo de Deus entre nesse campo de batalha e assuma o controle de todas as coisas. No final, a palavra de Deus vai dizer, como eu já citei antes, sobre a mente de Cristo. Como nós podemos ter a mente de Cristo? Quando ele entra no campo de batalha, o Senhor dos Exércitos assume o comando e passa a influenciar esse território. Abra o teu coração, abra a tua mente, abra a tua alma para Deus por meio desse vídeo e permita que o Espírito Santo te faça vencer essa batalha. A gente vai lembrar que quando ele vem, influencia você, você passa a desenvolver comportamentos, posicionamentos e sentimentos que você sozinho você não é capaz de ter. Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é bondade, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, enfim, são 9 virtudes que eu, como ser humano, não tenho condições de tê-las ou tê-los
sozinho. É necessário que Deus entre na minha história e me faça ser benigno, que eu sozinho não tenho condição. Me faça ser bondoso, porque eu sozinho não tenho condição. Me faça ter domínio próprio, porque eu sozinho não tenho condição. Então vamos lembrar das 3 estratégias. Primeiro, saiba que isso é uma disputa de território. Segundo, corte o suprimento daquilo que luta contra você. E terceiro, você vence quando Deus assume o comando, tá bom? Lembrando, se você quer que nós façamos uma série só sobre ansiedade, coloca aqui nos comentários e escreva: pastor, faz uma série sobre ansiedade, vou entender que é importante para você, tá? Um beijo no teu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar. Queremos alcançar pelo menos 1000 pessoas por meio desse vídeo. Nos ajude nessa missão compartilhando esse vídeo, tem aí a setinha, ó, pega o link, joga para todo mundo no teu WhatsApp aí para abençoar a vida dessas pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.